Em meio aos gritos e ao caos, um silêncio, um corpo sem vida no chão. Todos fogem, todos exceto ele. Esta é a história que a história tentou apagar. No último episódio, descobrimos o Evangelho da infância de Tomé, um texto que revela um Jesus menino divino, mas também humano, impulsivo e dono de um poder além do compreensível. Hoje, na parte 2, mergulhamos ainda mais fundo. Testemunhamos maldições que ceifam vidas, milagres que desafiam a morte e o confronto entre a inocência infantil e a consciência de um poder infinito. Este é o Jesus que você nunca viu na Bíblia. Esta é a história proibida. Depois chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele. Mas Jesus lhes disse: não, eu não o empurrei. Mas eles o maltrataram. 3 Jesus então deu um salto de cima do terraço, vindo a cair junto ao cadáver. E pôs-se a gritar bem alto: Zenon, assim se chamava o menino, levanta-te e responde-me, fui eu quem te empurrou? O morto levantou-se num instante e disse: Não, Senhor, tu não me jogaste, porém me ressuscitaste. Ao ver isto, ficaram consternados, todos os presentes, e os pais do menino glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram a Jesus. Capítulo 10. Poucos dias depois, estava um jovem cortando lenha nas redondezas, e aconteceu que o machado escapou e cortou a planta do seu pé. O infeliz estava morrendo rapidamente por causa da hemorragia. 2. Sobreveio por isso um grande alvoroço e juntou muita gente. Também Jesus veio ter ali, depois de abrir espaço à força por entre a multidão, chegou junto do ferido e com suas mãos apertou o pé injuriado do jovem, que num instante ficou curado. Disse então ao rapaz: Levanta-te já, continua cortando lenha e lembra-te de mim. A multidão, quando se deu conta do que havia acontecido, adorou o menino, dizendo: Verdadeiramente, o Espírito de Deus habita esse rapaz. Capítulo 12. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai para semear trigo em sua propriedade. E enquanto José esparramava as sementes, o menino Jesus teve também vontade de semear um grãozinho de trigo. E após ceifar e debulhar, sua colheita somou 100 coros. Convocou então em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles o grão. José, depois, levou para si o restante. E Jesus tinha 8 anos quando operou esse milagre. Capítulo 13. 1. Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra, e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Jesus disse a seu pai: Põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade. 2. Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e a esticou, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo: Feliz de mim, porque Deus me deu este menino. Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso, levou-o até um outro professor e o colocou à sua disposição. Este lhe disse: Ensinar-te-ei em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta de seus lábios. 2. Finalmente Jesus lhe disse: Se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiro qual é o valor de alfa e então eu te direi qual é o de beta. Irritado, o professor então bateu-lhe na cabeça.
Quando o menino sentiu a dor, amaldiçoou-o, e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. 3. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Capítulo 15. Passado algum tempo, outro professor, que era amigo íntimo de José, lhe disse: leva teu filho à escola, talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras. José replicou: que se te atreves, irmão, levo contigo. Ele o aceitou com muito receio e preocupação, porém o menino progredia com muita boa vontade. 2. Ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a minha carteira. Pegou-o e, sem parar para ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo Espírito Santo, ensinando a lei aos circunstantes que o escutavam. E uma grande multidão que se havia juntado ouvia-o, cheia de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava. 3. José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, lhe disse: saiba, irmão, que recebi esse menino como se fosse um aluno comum, e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para a tua casa. 4. Ao ouvir essas palavras, o menino sorriu e disse: agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado. E imediatamente o outro professor sentiu-se bem. José pegou o menino e foram para casa. Capítulo 16. 1. Certa vez José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus o acompanhou, mas aconteceu que, enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. 2. Tendo caído ao chão, ficou completamente largado e, estando já para morrer, Jesus se aproximou e assoprou a mordida. Imediatamente desapareceu a dor, a cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Capítulo 17. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. E, encontrando o menino já morto, tocou-lhe o peito e lhe disse: pequenino, falo contigo. Não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. 2. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: na verdade, este menino ou é um Deus, ou um anjo de Deus, pois tudo o que sai de sua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Capítulo 18. Um dia depois aconteceu que, estando construindo uma casa, sobreveio um grande tumulto. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local. E, vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: homem, falo contigo, levanta-te e termina teu trabalho. Ele se levantou em seguida e o adorou. 2. A multidão que viu esta cena encheu-se de admiração e disse: esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante sua vida. Capítulo 19. Quando contava 12 anos, seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltavam para casa. Mas no instante de partir, o menino Jesus retomou a Jerusalém
enquanto seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes, mas não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, o encontraram no templo sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiravam-se de ver que, menino como era, deixava os anciãos e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. 3. Aproximando-se Maria, sua mãe, lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado a te procurar. Jesus, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabias acaso que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? 4. E os escribas e fariseus lhe diziam: És tu acaso a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. E eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos nem vimos jamais. 5. Jesus levantou-se e seguiu sua mãe, e era obediente a seus pais. Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Graças sejam dadas a ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Fim. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo Evangelho da Infância de Tomé. Um texto que nos mostra um Jesus menino cheio de paradoxos, divino e humano, misericordioso e justiceiro, curador e amaldiçoador. Seu poder não conhecia limites, mas sua humanidade ainda aprendíamos a lidar com ele. Essa dualidade perturbadora e fascinante foi considerada grande demais para os cânones tradicionais. Mas aqui, além da verdade, damos voz ao que foi silenciado. E a jornada não para por aqui. Novos textos proibidos, evangelhos esquecidos e manuscritos ocultos aguardam nas sombras. Inscreva-se, ative o sininho e continue conosco nesta investigação sem fim, porque toda pergunta leva a outra e toda resposta revela um novo mistério. Até o próximo texto.